Olá, muito boa tarde, ou muito bom dia, ou muito boa noite, consoante as horas a que estiverem a ver esta apresentação. É com muito gosto que estou aqui a partilhar algumas ideias convosco, e eu para esta apresentação intitulei a Comunicação e Aprendizagem em Educação Online. Portanto, vamos centrar um pouco em alguns conceitos básicos sobre o que é isto: educação à distância, educação online, educação mista, híbrida, e também refletir um bocadinho sobre os processos de comunicação subjacentes à educação online e à educação presencial e discutir alguns tópicos relativos à comunicação síncrona e assíncrona, quando utilizar uma, quando utilizar a outra. E, por outro lado, vamos centrar numa parte um bocadinho mais pedagógica, mais relacionada mais diretamente com os aspectos pedagógicos e que tem a ver com a articulação entre as plataformas de e-learning e os ambientes pessoais de aprendizagem, e como é que nós podemos ter uma atuação online que crie tendencialmente uma pedagogia ativa, que coloque o estudante numa posição de produtor e de autor, de co-construtor dos seus conhecimentos. Portanto, em primeiro lugar, vamos varrer um bocadinho estes conceitos sobre quais são os diversos tipos de cursos que poderão haver. Eu pus aqui do lado esquerdo há os cursos totalmente presenciais. Um curso pode ser totalmente presencial, ou um curso pode ser presencial enriquecido por tecnologia. Hoje a maior parte dos cursos há sempre já a participação de alguma forma de tecnologia. Por outro lado, temos os cursos híbridos ou blended, em que há um misto, uma articulação entre a educação à distância ou a educação online e a educação presencial. E essa articulação pode ser feita de muitas maneiras, com, com mais aulas presenciais ou momentos tutoriais e menos atividades online, ou o contrário, com mais atividades online e atividades tutoriais presenciais menos frequentes. Mas nós, neste momento, com esta crise desta epidemia, estamos um pouco condenados a esta escolha última, que é a modalidade totalmente virtual e à distância. E, portanto, vamos falar um pouco disso. Há vários critérios que eu pus aqui. Há critérios pedagógicos, políticos, logísticos, administrativos, para escolher uma modalidade híbrida ou uma modalidade totalmente à distância, mas de facto neste momento estamos todos virados para este ensino que estamos a chamar de ensino remoto, e que pode não ser exatamente educação à distância, porque aquilo que se está a chamar de ensino remoto às vezes é uma tentativa de simular ou de replicar através de tecnologia aquilo que já fazíamos presencialmente. E a educação online, a educação à distância, pode não ser necessariamente isso. Eu tinha aqui duas questões. Uma primeira questão é que é esta: uma vez que a decisão seja fazer cursos híbridos, como vamos distribuir as sessões presenciais e as atividades assíncronas? Que fundamentos podem estar subjacentes a estas decisões? Ou melhor, uma vez que a decisão seja fazer cursos híbridos, como vamos distribuir as sessões presenciais e as sessões online? Não vamos tratar dessa questão aqui, embora eu pense que essa questão é muito importante e possivelmente numa fase pós-pandémica haja muito redesenho de cursos a fazer. Eu pus até aqui no final deste site uma referência a uma investigadora americana, que é a Carol Twig, que há muitos anos que trabalha nesta temática do redesenho de cursos presenciais para cursos totalmente online ou para cursos híbridos. O site que eu pus aqui como referência
tem uma enormidade de estudos de caso, cerca de 150 cursos dos vários diversos domínios e que estão aí exemplificados como é que foram transformados para cursos online ou cursos híbridos. Bom, mas essa agora ainda não é a nossa questão, seria uma questão para uma outra oportunidade, mas embora seja uma questão fundamental. E a outra questão que eu tenho aqui, uma vez que a decisão seja fazer cursos online, como vamos distribuir os tempos síncronos e assíncronos? Que fundamentos podem estar subjacentes a estas decisões? Esta parece-me uma questão fundamental e eu espero que tenham a oportunidade de a discutir ao longo da vossa formação. Eu irei elaborar alguns comentários sobre isso. Primeiro vamos recordar o que é a comunicação síncrona e o que é a comunicação assíncrona. Portanto, a comunicação síncrona é, obviamente, a comunicação que ocorre em tempo real, não é? O emissor e o receptor estejam ou não presentes ou à distância, estão a receber, a emitir e a receber mensagens em tempo real. Na comunicação assíncrona isso não acontece, não é? Há um desfazamento temporal entre o momento da emissão e o momento da recepção. A comunicação híbrida é típica de muitas redes sociais. Por exemplo, no Facebook nós temos um misto entre a comunicação síncrona e a comunicação assíncrona. Podemos deixar mensagens ou podemos utilizar o mensageiro quase em simultâneo. É uma forma de comunicação híbrida. As formas típicas da comunicação síncrona são a webconferência, a videoconferência, o chat. Portanto, em que há essa simultaneidade temporal entre a emissão e a recepção da mensagem. A ferramenta típica da assincronia é o fórum. Um fórum que nós utilizamos, em que colocamos uma mensagem e essa mensagem pode ser respondida daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 1 semana. Tem uma temporalidade diferente da comunicação assíncrona. Mas para além do fórum, também se pode considerar como uma comunicação assíncrona um blog, um wiki, tudo aquilo em que nós, no fundo, deixamos mensagens, informação, conteúdos que são consultados, utilizados, consumidos num momento completamente diferente daquele momento em que são disponibilizados. É muito curioso que neste momento em que a plataforma Zoom, a plataforma de comunicação síncrona, se tornou tão presente no dia a dia de cada um, seja no domínio da educação ou não, no teletrabalho, que comecem a aparecer muitos artigos a falar do cansaço que o Zoom, e o Zoom aqui é apenas um exemplo, que a comunicação síncrona provoca. Hein? E isso tem muito a ver com o facto de a comunicação mediada pela tecnologia, de certa forma, não ter presente de uma forma tão natural a comunicação não verbal que está sempre presente na nossa comunicação normal e que na comunicação online se encontra de certa forma obstaculizada, não é? Para além de que há um cansaço que é proporcionado por uma certa artificialidade no som, na imagem, mesmo uma artificialidade no som e na imagem, que provocam também esse cansaço. Mas isto faz-nos, remete-nos para a questão da comunicação face a face, cuja componente fundamental, uma componente para além da comunicação verbal, é obviamente a comunicação não verbal, que é muito importante na comunicação face a face e que nós na comunicação online temos de encontrar estratégias de comunicação que compensem a ausência dessas pistas de comunicação dadas pela linguagem corporal.
E só para fazer um resumo muito breve, porque isso é um tema muito vasto, quais são esses índices da comunicação não verbal que são normalmente importantes e que não existem de uma forma tão evidente na comunicação online? Nós, por um lado, temos tudo o que tem a ver com o rosto e as expressões faciais. São muito conhecidos os trabalhos de um psicólogo chamado Ekman, que diz que há um conjunto de emoções fundamentais que são perfeitamente expressas pelo rosto, pela face, não é? A alegria, a raiva, a tristeza, o medo, a aversão, a surpresa, o desprezo, são algo que nós comunicamos constantemente através das nossas expressões faciais. Há outros elementos importantíssimos, como por exemplo o olhar. O olhar. Para além, o olhar, as sobrancelhas, o movimento, a mímica que fazemos com as sobrancelhas expressam estados emocionais muito variados. E o olhar é também algo muito importante. Há quem costuma-se dizer que os olhos são o espelho da alma, não é? Tal a importância que o olhar assume no nosso processo de comunicação. E nós, quando estamos em turnos conversacionais a falar duas pessoas, o processo de comunicação é mais ou menos este. A pessoa que está a falar, o emissor, vai varrendo o olhar, não está fixamente a olhar para o seu interlocutor, vai varrendo o olhar para ver se esta pessoa está com atenção ao que está a ser dito, não é? E esta pessoa é que olha mais fixamente para o emissor. De facto, é muito curioso porque as pessoas nunca se olham fixamente uma para a outra, só em situações extremas, não é? Uma das situações é o amor, a paixão, em que as pessoas olham muito fixamente uma para a outra, seja nos apaixonados, seja, por exemplo, na relação mãe-bebê, que é aquilo que se chama o fascínio do olhar, em que antes da criança, antes do bebê falar, comunica através do olhar, o olhar está fixo no outro, está preso no outro, por um certo encantamento do olhar, é um passo fundamental para a vinculação entre a mãe e o bebê. Por outro lado, essa fixação do olhar pode acontecer em situações lúdicas. Toda a gente conhece aquela situação em que as crianças fazem um jogo, ou os adultos, para ver quem é que consegue olhar mais fixamente para o outro durante mais tempo sem se largar a rir, não é? E isso mostra como é difícil essa fixação do olhar. Portanto, o olhar faz parte de um jogo de turnos conversacionais que de alguma forma também perdemos quando passamos para a comunicação online. Portanto, tudo isto são componentes da comunicação, a maior parte das vezes absolutamente inconscientes, que nós não damos conta, como por exemplo uma outra dimensão, o sorriso, que eu não vou aprofundar aqui, mas há diversos tipos de sorriso e que expressam também estados emocionais diferentes. Os gestos são algo também muito importante e nós vemos até que neste momento em que estamos, de certa forma, os nossos gestos estão condicionados para não poderem tocar o outro, etc. Mas os gestos são fundamentais. Eu, por exemplo, gesticulo muito quando falo, não é? Além de que há gestos que são, por eles próprios, significativos. Um gesto de ok, de acordo, um viva, um aperto de mão. Tudo isso são também formas de comunicar que, de certa forma, vamos tentar substituir na comunicação online, e vimos claramente as expressões faciais, os emoticons que utilizamos na comunicação online, são uma tentativa de substituição destas expressões do rosto. Quer dizer, nós passamos a pôr por escrito aquilo que normalmente já passava nas nossas expressões faciais. Mas é claro que há outras formas, quando nós utilizamos texto escrito, o facto de utilizarmos uma linguagem mais informal
ou mais formal, também dá indicadores sobre o tipo de relação que queremos manter com as pessoas ou com os estudantes, não é? Sem aprofundar, indicar também quais são os outros canais da comunicação não verbal que são importantes. A postura, nós damos muitas indicações sobre o nosso estado de espírito. Nós estamos numa situação, numa postura mole, digamos, ou numa postura direta e afirmativa, não é? Um outro componente importante é a aparência, o modo como nos vestimos. Damos muitos sinais aos outros através do modo como nos vestimos. A roupa, o modo como nos vestimos é também um sinal de identidade, não é? Eu quero aparecer de determinada maneira às outras pessoas. E tudo isto também varia muito com os contextos, não é? Um contexto mais formal, um contexto mais hierárquico, eu tenho de adaptar as minhas componentes não verbais a esse contexto. Um outro canal de comunicação importante e que neste momento está muito impedido, digamos, é a comunicação áptica, ou seja, que tem a ver com o toque, com o tocar, não é? O abraço, o aperto de mão fazem parte deste tipo de comunicação e são claramente indicadores afetivos de ligação, de vinculação às outras pessoas. Uma outra dimensão tem a ver com a proxémica. A proxémica tem a ver com o espaço, não é? O espaço social, o espaço íntimo, o espaço privado, como é que nós regulamos as nossas relações através da gestão desse espaço. Nós temos um espaço de 45, 60 centímetros que é um espaço privado. Só as pessoas que têm uma intimidade muito grande connosco é que se aproximam de nós, é que entram dentro dessa esfera privada do espaço pessoal. Pessoas com quem não temos tantas intimidades, temos que manter um maior espaço entre nós. Isso acontece também com os nossos alunos, não é? Os nossos estudantes. Um professor e um estudante não estão num contacto físico muito próximo, constante. Não estou a falar de estudantes de ensino superior, obviamente. Mas também se eu vou, por exemplo, se eu vou ter uma reunião com um superior hierárquico, com o meu reitor, eu mantenho uma distância física que não é uma distância de intimidade. Portanto, tudo isto são indicadores, expressões de relações sociais também que comunicamos todos os dias de uma forma inconsciente. Finalmente, e só para terminar este assunto, há uma dimensão muito importante que tem a ver com a chamada paralinguagem. Isto tem sobretudo a ver com a voz, com a entoação, com a prosódia, não é? Eu, através do meu tom de voz, posso dar indicações do meu estado calmo ou colérico, se estou zangado, ou se estou afável, se estou amistoso, ou se não estou amistoso. Todas as modulações da voz expressam uma quantidade enorme também de estados emocionais, de desejo, de relação, eu desejo aproximar-me, ou desejo afastar-me, desejo distância, desejo proximidade. Enfim, tudo isso são formas de comunicação que não passam pela linguagem verbal, sobretudo. Há até algumas interpretações clássicas da esquizofrenia que diziam, por exemplo, que a esquizofrenia seria devida a formas de comunicação paradoxal, ou seja, eu dou uma mensagem com determinado conteúdo, mas com um tom de voz totalmente contrário ao conteúdo que eu quero exprimir. É a chamada comunicação paradoxal. Uma mãe ou um pai diz para um filho eu amo-te, mas diz eu amo-te com um ar de desprezo absoluto, por exemplo. Não é? Portanto, comunica-se com a expressão não verbal o contrário do que dizemos com a expressão verbal.
Bem, tudo isto é um mundo de coisas que hum, nós temos que redimensionar quando passamos para a comunicação online. Há muitas. É muito curioso que no princípio, quando começaram a haver cursos online, etc., as pessoas surpreendiam-se um bocado com. Quer dizer, tinham esta imagem de que a comunicação hum, online, sendo uma comunicação através de máquinas, seria sobretudo seria uma comunicação muito fria. E a experiência, a investigação mostra que não, quer dizer, a comunicação mediada por computador, a comunicação online pode ser uma comunicação muito quente, seja o quente aqui entendido de um ponto de vista positivo, seja de um ponto de vista negativo, porque a internet também é um espaço de comunicação de ódio, não é? Não é só um espaço de comunicação afetiva positiva. Mas há vários sinais, e eu não vou poder prolongar aqui muito essa discussão, mas, por exemplo, há um autor que é o Joseph Walter, que criou este conceito de comunicação hiperpessoal, em que ele começou a estudar grupos de comunicação mediada por computador a resolverem determinados problemas em comparação com grupos a resolver os mesmos problemas, mas face a face, e o que ele verificou é que os grupos que através de comunicação online demoravam mais tempo a atingir determinados objetivos, mas conseguiam obtê-los da mesma forma que os grupos de comunicação face a face e até um, a ter algumas vinculações afetivas mais fortes do que os grupos face a face. E isso porque há, por exemplo, uma das razões é o chamado efeito de desinibição da internet. Em que é que isso consiste? Na verdade, é como se a internet proporciona uma certa condição de anonimato, digamos, ou anonimato real. Eu não sei, estou a conversar pela primeira vez com uma pessoa que eu não conheço, ou um anonimato visual, ou seja, eu posso conhecer a pessoa, mas nós não estamos naquele momento face a face. E o face a face também é um bloqueador da comunicação, controla também a comunicação. E o que se verifica é que muitas vezes as pessoas, ao comunicarem através da internet, ao fazerem comunicação online, revelam às outras pessoas, aos seus interlocutores, muitas coisas de si próprias, dizem mais coisas e de uma forma mais rápida revelam-se aos outros do que muitas vezes acontece na comunicação face a face. É isso que os autores chamam de efeito de desinibição da internet e que eu costumo ilustrar com uma experiência muito interessante que foi feita ainda muito antes da emergência da internet e que é a experiência do quarto escuro. Os investigadores punham um grupo a comunicar num quarto escuro e outro grupo equivalente a comunicar num quarto normalmente iluminado. E verificaram que as pessoas que estavam a interagir no quarto escuro acabavam também por dizer muito mais coisas, fazer autorrevelações, a dizer coisas sobre a sua própria intimidade, muito mais do que o grupo que estava no quarto normalmente iluminado. O que quer dizer que o olhar, por exemplo, não é apenas um facilitador de comunicação, é também um inibidor, não é? Por alguma razão, a noite é dos amantes, não é? É que de facto não nos estarmos a ver baixa de certa forma as guardas da interação interpessoal e permite que haja uma comunicação mais fluida, mais quente. Mas me volto a dizer, isto tanto para o bem como para o mal, não é? Não é por acaso que a internet é um espaço muito forte, seja de relacionamentos amorosos muito rápidos, muito fortes, porque as pessoas não se conhecendo idealizam-se muito umas às outras, mas também é um espaço de comunicação muito aguerrida, muito forte, muito guerreira, muito
muito insultuosa por vezes, não é? Os autores chamam isso o flaming, o incendiar. É muito fácil eu, não estando perante a outra pessoa, face a face, dar uma resposta muito mais cruel, muito mais bruta do que eu daria se estivesse online com essa pessoa. Bem, isto é um mundo de coisas que se estão a estudar e todos vocês com certeza já experienciaram isto, mas que mostra que realmente, ao contrário do que se poderia pensar no início destes cursos online, a internet é um meio, não se trata aqui apenas de uma comunicação pessoa-máquina, trata-se de comunicação entre pessoas através da tecnologia. E eu devo dizer que uma das coisas que, quando comecei a fazer cursos online em 2001, uma das coisas que mais surpreendia as pessoas era, de facto, o grau de vinculação afetiva que elas conseguiam ter ao fim de 3 meses de um curso, por exemplo. Não era, saía completamente das suas expectativas, não era isso que estavam à espera de uma interação muito mais fria, muito mais moderada, menos intensa. Isso é um dado muito interessante para, para quando queremos operacionalizar depois estas coisas em termos de educação, nomeadamente de educação online. Vou fazer uma referência muito breve, ainda só, a esta dimensão socioemocional, que é muito importante, num curso online. Eu chamo aqui a colação, por exemplo, o modelo da comunidade de inquirição do Garrison e Anderson, que propõem que um curso online é constituído basicamente por estas 3 dimensões que aqui estão: a presença social, a presença cognitiva e a presença de ensino. A presença de ensino tem a ver com tudo aquilo que o professor faz, as interações do professor com os estudantes, os materiais que o professor coloca no curso, o currículo que desenha, etc. A presença social tem a ver com essa dimensão socioemocional de um curso. Como é que as pessoas interagem? Mais formalmente, mais informalmente. Por exemplo, é possível criar um cibercafé num curso. Um cibercafé é um espaço de comunicação informal em que eu digo que filme eu fui ver, que livro estou a ler, qual é o meu clube de futebol, enfim, todo um conjunto de interações que não têm exatamente a ver com os conteúdos, mas que proporcionam a criação de um ambiente socioemocional, de um clima social dentro do curso que facilita a interação propriamente de ensino e aprendizagem. E finalmente uma outra presença, que é a presença cognitiva, e que tem a ver com o processo propriamente de aprendizagem, de interação do estudante com os conteúdos, com os textos, com o professor, e tem a ver com o modo como integra os conhecimentos que estão em jogo, que estão num determinado curso. Esta noção de presença, e nomeadamente presença social, tem a ver com o modo, em termos da sua definição, é o modo como nós conseguimos projetar a nossa presença através da tecnologia quando não estamos presentes em simultaneamente com as outras pessoas. E é isto que os autores têm chamado presença social. Há uma outra, não vamos discutir isso aqui em pormenor também, mas há uma ideia interessante de um autor que é o Michael Moore, e que introduz esta ideia da distância transacional. O que é a distância transacional? O que ele afirma é que num curso online não é tanta a distância geográfica que é importante, mas sim a distância psicológica e pedagógica. Ou seja, eu posso estar num curso online, num curso presencial, e dou as minhas aulas a escrever no quadro sempre de costas para os meus estudantes. A distância transacional, a distância relacional que existe aí, mesmo as pessoas estando em presença, é muito grande. Enquanto que eu posso ter um curso online em que as pessoas não estão presentes, não estão co-presentes, não estão presentes ao mesmo tempo no mesmo espaço, e, no entanto, a interação
pode ser muito forte, muito fluida, muito afetiva. Portanto, segundo este autor, o Michael Moore, a distância transacional não remete exatamente para uma distância física, mas sim para uma distância psicológica por um lado e pedagógica por outro. E ele tem até define este esquema que um curso pode ter mais estrutura ou mais diálogo. Um curso pode, por exemplo, pode estar estruturado mais para a autoaprendizagem, com conteúdos muito bem definidos, muito bem estruturados, e aí necessita de menos intervenção por parte do professor, ou um curso pode ter menos estrutura e basear-se mais no diálogo, na interação com os colegas, com os pares ou com o professor. Isso é uma outra temática que ficaria para outra altura também, que tem a ver com o tipo de cursos mais vocacionados para a autoaprendizagem ou mais vocacionados para a colaboração e para a cooperação entre as pessoas. Mas é esta ideia da distância transacional. Não se trata tanto de uma distância física, mas sim de uma distância psicológica e pedagógica que é preciso num curso online, num curso à distância cultivar. Portanto, é importante que o professor desencadeie mecanismos que promovam a presença social, promovam um clima socioemocional interessante, onde as aprendizagens possam decorrer. Um outro tópico importante, e este é um tópico mais que tem a ver com a prática pedagógica mais diretamente, e que tem a ver com com as ferramentas que nós utilizamos. Nós temos basicamente os LMS, que são os Learning Management Systems, não é? Que são as plataformas de e-learning, como o Moodle, por exemplo, e depois temos toda uma miríade de ferramentas, que são as ferramentas da Web 2.0. E o que é a Web 2.0? A Web 2.0 é essencialmente uma web que é uma web de escrita e de leitura, em que as ferramentas podem ser administradas pelo utilizador e o próprio utilizador pode produzir conteúdos, portanto, ser autor, ser produtor, enquanto na Web 1.0 era caracterizada por sites estáticos em que nós éramos meros leitores, consumidores do que outros nos apresentavam. E com estas novas tecnologias, estas novas ferramentas, nós podemos criar o que se chama os PLE, os Personal Learning Environments ou os ambientes pessoais de aprendizagem. Cada estudante pode conjugar uma série de ferramentas, constituindo assim o seu ambiente pessoal de aprendizagem, que serve diversas funções, estão aqui sinalizadas a gestão da informação, ou a interação com os outros, ou a geração de conteúdos próprios, não é? E o que é interessante, enquanto que num LMS, num Learning Management System, numa plataforma de e-learning, é tipicamente uma ferramenta que é mais, cujo controle está mais na instituição e no professor, nos PLEs, o controle está mais nas mãos do estudante. E é possível, e é isso que eu defendo, construir cursos que articulem estas duas dimensões. Portanto, o LMS por um lado e os PLEs por outro. Ou seja, conceber um curso online de forma a que o LMS constitui, digamos, a casa-mãe de um curso, em que as grandes diretivas são dadas pelo professor, mais ou menos negociadas com os estudantes, podem ser muito negociadas ou pouco negociadas, mas em que os estudantes têm também os seus espaços próprios de aprendizagem, geridos por eles próprios. E isto pode ser feito em articulação. Os espaços mais controlados pelo professor, pela instituição, e os espaços mais controlados pelos próprios estudantes. Eu vou dar um pequeno exemplo deste tipo de práticas. É um curso, portanto, que está em espanhol, porque é um curso que dei no Equador e que vou apresentar aqui como exemplo. O que nós temos aqui é um Moodle,
é um curso de desenho instrucional, mas temos aqui ao centro os fóruns típicos do Moodle, etc. E aqui à direita temos os espaços pessoais de aprendizagem dos estudantes. O que eu proponho normalmente é trabalhar com wikis, mas pode ser com blogs, pode ser com 1000 ferramentas que estão disponibilizadas online. Eu vou-vos mostrar aqui um caso, por exemplo, da Cati. Vou abrir o seu ambiente pessoal de aprendizagem. Aqui temos um wiki, onde ela tem a sua apresentação pessoal e onde junta, vai colocando aqui as suas pesquisas sobre os assuntos que são tratados na disciplina. Neste caso era uma disciplina de desenho instrucional, portanto tem aqui o modelo A, EDI, que é um dos modelos de desenho instrucional existentes. Portanto, coloca aqui tudo o que investigou sobre o assunto, ou o que selecionou para colocar aqui. Este seu ambiente pessoal de aprendizagem tem um índice, não é? Portanto, tem um outro assunto, o modelo ASUR, que é um outro modelo. Portanto, e tem... houve também uma proposta de trabalho de grupo. Aqui remete, ela fazia parte do grupo azul. Se clicarmos aqui, vamos ter ao trabalho de grupo, já não, já saímos fora do seu espaço individual, mas isto foi uma proposta de um curso online feito por um grupo, e todo o seu trabalho, todo o trabalho do grupo aparece aqui, e aqui temos os estudantes que participaram neste trabalho de grupo, e cada um aqui remete para o seu perfil. Nós, a partir daqui, conseguimos perceber quem é que trabalhou neste grupo. Aqui, vou tentar voltar para trás, mas portanto tínhamos ali a partir do seu ambiente pessoal de aprendizagem, remetia para o trabalho, para o seu grupo, e também para uma outra ferramenta que eu costumo utilizar com os estudantes, que é um Padlet, em que vocês vão ver aqui, é uma ferramenta em que é muito fácil introduzir texto, som, imagem. Por exemplo, aqui temos a noção de distância transacional, em que ela faz uma apresentação em vídeo sobre esse conceito, não é? Posso parar aqui, e aqui, por exemplo, tem um trabalho em áudio, em registro. E também todo este ambiente pessoal de aprendizagem, que neste caso está constituído essencialmente por duas ferramentas, um wiki e um Padlet, mas que poderia ter muitas mais também. Não podemos exagerar, senão as pessoas também se perdem entre tantas ferramentas, mas só para dizer que isto pode constituir um portfólio para a avaliação de cada estudante, não é? Muitas vezes eu peço-lhes que me coloquem no seu portfólio, por exemplo, consideram ser as suas 10 melhores intervenções ao longo do curso. Também não temos que ter algum cuidado com a própria sobrevivência do professor, não podemos avaliar tudo o que eles fazem. Um dos problemas da educação online é que nós vivemos num regime de excesso de informação, portanto é preciso selecionar. E eu muitas vezes proponho que eles selecionem, por exemplo, as suas melhores intervenções no início de um curso, as suas melhores intervenções no meio do curso, as suas melhores intervenções no fim do curso, de forma a que tenham um retrato ou um filme do seu trabalho
ao longo do curso. Um, Também dizer outra coisa que é importante: qualquer uma destas ferramentas permite que ela seja comentada por colegas. Neste caso não está aberto, mas, ou seja, estas ferramentas podem ser colocadas em rede. Todos podemos ver o que cada um está a fazer. Todos podemos comentar o trabalho de todos e era aqui também isso que eu gostaria de sublinhar, que é temos, portanto, aqui o trabalho, temos, deste lado temos os trabalhos de grupo todos e deste lado temos os trabalhos individuais de todos. E o que eu procuro com este tipo de trabalho é que é contrário a um bocado aquela lógica de o estudante faz um trabalho para o professor, que o vai classificar e o trabalho é esquecido. Eu procuro trabalhar com uma lógica de que os estudantes produzam algo, que no final do semestre tenham algo que tenham, eles próprios tenham feito e que se possa mostrar. Portanto, induzi-los a trabalharem para coisas que possam ser postas em público, que possam ser comentadas pelos outros, eventualmente até que possam ser reaproveitadas por outros estudantes num outro ano letivo. Isto tem também trabalha muito com esta ideia de o estudante como produtor, o estudante produzindo artefactos digitais de natureza diversa. E esses artefactos digitais são algo visível, algo editável e reutilizável e que não são feitos apenas para o professor. Claro que quando eu proponho este tipo de trabalhos, e voltando e para terminar, voltando à questão da comunicação síncrona e assíncrona, quando eu proponho este tipo de trabalhos é num registro assíncrono, não é? Eu trabalho sempre com unidades de tempo de 2 semanas e por vezes quando é trabalho de projeto até 1 mês, 3 meses, não é? Mas dou sempre no mínimo 1 semana, 2 semanas para que se possa realizar algo portanto evito abusar, digamos, da comunicação síncrona. E vamos ver quando é que eu considero que a comunicação síncrona é importante. Eu diria em dois ou três contextos. Por um lado, em situações que exijam alguma forma de brainstorming. Por exemplo, na discussão de um projeto, que necessitam de serem discutidas muitas ideias e de uma forma muito rápida que não se coaduna bem com a temporalidade do assíncrono. Por outro lado, para promover precisamente a presença social, a criação de um clima socioemocional na sala de aula virtual, quando as pessoas não se conhecem, quando estão totalmente à distância, ter alguns momentos síncronos é importante para que as pessoas se conheçam e reconheçam e criem esse ambiente socioemocional interessante para que um curso possa decorrer. E por outro lado também para a apresentação de trabalhos dos estudantes, tal como se faz no presencial, aliás, não é? Ou seja, os estudantes trabalham de forma assíncrona durante um tempo, pode ser 1 mês, por exemplo, para fazer uma apresentação síncrona. Tenho criado muitas vezes o trabalho criando, por exemplo, um congresso virtual, onde no final de um semestre, o semestre termina com um congresso virtual onde cada grupo apresenta os seus trabalhos. E depois pode haver, de forma síncrona, e pode haver uma discussão síncrona nesse momento, mas também os trabalhos podem ser deixados na plataforma, no LMS, e definir, por exemplo, um prazo de 2 semanas para discutir assincronamente aquilo que já foi apresentado sincronamente. O que eu acho que é importante evitar é a tendência, a tendência que pode haver para uma utilização excessiva da comunicação síncrona em termos de uma pedagogia meramente transmissiva. O síncrono permite muito ou potencializa
esta ideia de replicar aulas presenciais utilizando videoconferências, webconferências com um tempo enorme em que apenas o professor fala e os professores, por norma, são pessoas que gostam de falar e gostam de ter uma audiência e a comunicação síncrona promove um bocadinho isso. Portanto, eu penso que a minha opinião é de que se deve articular a comunicação síncrona com a síncrona, não abusar da comunicação síncrona. É extremamente difícil seguir uma comunicação síncrona durante muito tempo e a comunicação assíncrona permite uma maior permite nós pensarmos em atividades em que os estudantes possam ser realmente ativos e produtivos naquilo que estão a fazer e não estando meramente a receber lições, aulas transmissíveis através da internet. Não quer dizer que nós não façamos pequenos clipes de vídeo ou que não façamos algumas intervenções também síncronas enquanto professores. Mas pronto, o que eu queria enfatizar aqui é que não me parece muito interessante replicar grandes aulas transmissivas através de meios síncronos. Parece mais interessante investir a nossa criatividade no inventar de atividades em que os estudantes sejam eles próprios produtores do seu conhecimento, em que possam pôr esse conhecimento em rede, que possa ser discutido, etc. Bom, e para terminar, eu vou-vos deixar este site. Isto é um wiki que eu estou a utilizar. Deixo aqui algumas indicações sobre ferramentas que eu considero que podem ser úteis para o trabalho online. Uma é esta aqui, é a ferramenta que eu estou a utilizar precisamente neste momento de comunicação por vídeo, assíncrona. Uma outra ferramenta é o PBWorks, é um wiki, que é a ferramenta que eu utilizei para construir o site para esta comunicação. Uma coisa interessante também é o Wikilivros. O Wikilivros faz parte da Wikimedia Foundation, que produz a Wikipédia, e isto permite, já trabalhei há alguns anos em que o trabalho de projeto era fazer um livro online. Aliás, fizemos um livro online sobre a comunicação e aprendizagem que aparece no fim deste site, na primeira página, para vocês poderem ver sobre a comunicação e aprendizagem, precisamente. Mas é um exemplo neste caso, mais de uma prática de pedagogia de projeto, que é feita assincronamente. Vamos construir um livro a turma toda. Aliás, uma das coisas que tenho trabalhado bastante é, por exemplo, que os estudantes de um ano para o outro trabalhem sobre os conteúdos produzidos no ano letivo anterior, no sentido de os melhorar, de os reutilizarem, de os reeditarem dentro de um espírito de utilização de recursos educacionais abertos. Mas isso também teria que ficar para outra altura. Deixo-vos aqui algumas ferramentas, a nota de algumas ferramentas que possivelmente vocês conhecem. O Evernote, que é uma ferramenta que eu utilizo muito como para gerir a minha informação pessoal, não tanto a que está na internet, mas a minha informação pessoal. É uma ferramenta muito útil. Esta ferramenta, o Kialo, é uma ferramenta muito interessante também. Por exemplo, basicamente consiste nisto: eu tenho duas posições sobre um determinado assunto. Vamos supor que discutíamos vantagens da comunicação assíncrona versus vantagens da comunicação síncrona. E posso pôr duas moções, uma moção A e uma moção B, e as pessoas vão votar mais na moção A ou mais na moção B e criar argumentos a favor de A ou B. É uma ferramenta que foi criada para promover o pensamento crítico
e funciona muito nesta base quais são os argumentos a favor de uma coisa, quais são os argumentos a favor de outra coisa. É muito interessante para utilizar com os estudantes. Outra ferramenta é o Padlet, que eu mostrei há bocadinho, e que eu penso que é uma ferramenta tão fácil de utilizar e com tantos recursos penso que é interessante vocês explorarem. E vou terminar, não vou falar sobre todas as que tenho aqui. Vou terminar com esta que se chama Hipóteses e que é uma ferramenta de anotação social. Ou seja, nós, a partir de um texto ou um site, podemos fazer uma discussão textual do que estamos a ver. Há um conjunto, vamos colocando comentários sobre o site ou um texto que estamos a discutir. Ou seja, em vez de utilizar um fórum para estar a discutir um texto, porque o fórum ainda tem uma certa distância em relação ao texto, nós incorporamos comentários, toda a turma pode estar a comentar o mesmo texto e a exprimir pontos de vista concordantes ou discordantes. É uma ferramenta muito, muito interessante para utilizar com os estudantes. Há muitas ferramentas interessantes. Isto é só para dizer que realmente há um mundo de ferramentas com as quais podemos criar atividades, nós chamamos atividades, portanto, atividades eletrónicas, atividades online, portanto, reparem, eu utilizo muito mais o termo, eu não utilizo muito o termo aulas online, eu acho que há mais atividades online, portanto, que não têm tanto essa delimitação que a sala de aula tradicional tem, que é a sala de aula tradicional define-se para ser algo muito definido em termos espaciais, em termos temporais, não é? É um espaço limitado, é um espaço com uma hora de princípio e uma hora do fim da aula, e o que é que o online? O online, de certa forma, vai fazer explodir as paredes da sala e o tempo da sala, não é? E é nesse sentido que o assíncrono é interessante, porque expande o tempo que temos para trabalhar sobre os assuntos. Deixo-vos depois enviar-vos aí o link para poderem aceder a este pequeno site, este pequeno wiki que eu fiz para esta apresentação. Vou colocar ainda alguma bibliografia interessante sobre isto. Só mostrar, por exemplo, um livro que resultou de um projeto de um semestre com uma turma, não é? E este livro, isto depois pode ser utilizado na versão HTML, portanto diretamente na web, pode ser transformada num PDF, pode ser impressa e encadernada, portanto pode tornar-se num livro físico, como os outros livros que temos, e isto eu acho muito interessante, que é os estudantes chegarem ao fim de um semestre e terem um produto palpável, algo que eles próprios fizeram. E com isto termino esta apresentação. Espero que tenha sido útil e que vos desafie para pensarem nestas questões e para experimentarem. É uma coisa muito importante na educação online, como em tudo na vida, é experimentar. Eu nunca faço um curso da mesma maneira duas vezes. Estou sempre a experimentar algo novo e na educação online, embora por vezes seja difícil, tem esse desafio que é, eu experimento uma coisa este ano e vejo o que é que funcionou e o que é que não funcionou. Para o outro ano faço de outra maneira, altero, e isto requer também alguma experiência. É importante acumular experiência para ir inovando, para nos sentirmos também seguros naquilo que estamos a fazer, mas é muito desafiante. É muito desafiante, na minha opinião, é muito desafiante desde que não nos mantenhamos naquele registro da aula transmissiva feita através de ferramentas assíncronas,
apenas, não é? É muito estimulante se considerarmos, se partirmos da ideia de que os nossos cursos online podem ser espaços de aprendizagem com desafios, com atividades de natureza muito diversa, em que as pessoas se podem engajar, implicar, produzir, e enfim, é isso. Outra coisa, e só para terminar mesmo, outra coisa muito importante é que os professores consigam trocar experiências entre si, consigam ver como é que cada um faz, discutir o que é que resulta e o que é que não resulta. Essa ideia de colaboração entre os professores é também muito importante. Pronto, agradeço a vossa atenção e a vossa disponibilidade e termino por aqui.